Olá, meu nome é José Eduardo, estou aqui com o Job Gomes de Aquino Mendes, e juntamente com o professor Dr. Ícaro Bezerra Correia, a gente vai apresentar a pesquisa com o título Relação de sinais de entrada e de saída de dados de vento em usinas eólicas utilizando processos estocásticos, tá certo? Essa é uma pesquisa relacionada ao PET, né, ao grupo PET Engenharia Elétrica da UFC, aqui de Fortaleza, tá certo? Então, vamos prosseguir. Como tópicos nessa pesquisa, a gente vai apresentar, né, a convolução, a identificação de baseada em forças de correlação, sinais binários e pseudo-aleatórios e a aplicação utilizando os dados de vento, né? Então a gente vai fazer essa apresentação mais teórica, né, a gente vai apresentar as ferramentas que a gente utilizou para prosseguir a pesquisa, para poder depois mostrar as aplicações, né, que a gente fez. Tá? Então, inicialmente, apresentando a definição de convolução. Né? Convolução é um operador linear que, a partir de duas funções, no caso f de t, de tal, né? E g de tal, resulta numa terceira função que mede a soma do produto dessas aplicações ao longo da região subentendida pela superposição delas em função do deslocamento existente entre elas. Tá? Então, na forma do tempo contínuo, a gente pode apresentar essa equação como se fosse desse jeito aqui, como vocês estão vendo. Eu mexendo no mouse aqui, tá certo? Aqui seria f conv, né? G de t, tá? Então vai ser uma função em relação a t dessa integralzinha aqui de f de t de tal, que multiplica g de t menos tal de tal, tá certo? Então, justamente ele apresenta, né, a soma dos produtos, né, das regiões entre essas curvas, tá? Então, basicamente a gente pega o primeiro sinal, né, e a gente multiplica pelo inverso do segundo sinal, né, que esse t menos tal, o argumento negativo, a gente meio que inverte, né, a, a nossa onda, né, o nosso sinal, tá? E além disso, quer dizer, foi desenvolvido, né, um código no nosso software Octave para reproduzir a convolução, tá bom? Foi utilizado esse código, né, para a gente fazer os devidos procedimentos. Já a equação de Innerhopf, né, dentro da identificação baseada em funções de correlação, a gente tem a equação, né, de Innerhopf, que é bastante importante, porque ela relaciona duas grandezas, né? Ele relaciona duas funções bastante interessantes nos estudos de identificação de sistemas, né, e aplicação de processos estocásticos, né? A gente pode chamar R e Y a função de correlação cruzada, certo? Essa seria uma convolução entre dois sinais diferentes, no caso o de t e y de t, e RU, que seria a função de autocorrelação de um sinal UT, né? Então é uma autocorrelação, seria uma autoconvolução, enquanto a função de correlação cruzada seria a convolução entre U de t e Y de t, né? Tá bom? E a gente pode relacionar essas duas grandezas por meio do impulso do sistema, chamado H de I. Tá? Então é justamente isso que a equação de Hinnerhoff tem para nos dizer. Né? Ele relaciona a função de correlação cruzada com a função de autocorrelação de sinal U de t. Tá? E ela é dada essa seguinte expressão aqui. RU de k é igual a somatória de 0 até infinito de H de I, que multiplica RU de k menos I. Né? Essa é a equação de Hinnerhoff, certo? E para a equação, a gente fez também um código na forma matricial, né? Para a gente poder comparar os resultados aí posteriormente exercidos na pesquisa, tá? Além disso, a gente também considerou a existência dos sinais binários pseudo-aleatórios, né? O mais comum que a gente vai abordar também na pesquisa, que a gente abordou na verdade, vai ser o PRBS, né? Então, em síntese, os sinais binários pseudo-aleatórios eles só tem dois valores, né? 0 e 1, por exemplo. Tá? E ele é um pseudo-aleatório porque, apesar de ele realmente ser aleatório, assim, ele tem uma periodicidade, né? Então ele repete em decorrer de tempos, né? Uma sequenciazinha, tá? E esse tipo de sinal ele é bastante utilizado na prática para identificação de sistemas, principalmente em indústria, certo? E além de ser
bem mais fácil utilizar ele na prática. Tá aqui um exemplo, né, tirado realmente do nosso código, né, quer dizer, do código que foi disponibilizado pelo professor Luiz Antônio Aguirre, né, da UFMG, tá, dentro do livro dele de Identificação de Sistemas da mesma editora, né, da editora UFMG, tá? É, tá? Então, eu vou passar para o Joab para ele continuar a apresentação. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Joab Gomes, e dando continuidade à apresentação do José Eduardo, a gente vai para a aplicação, né, dos conhecimentos que o José Eduardo já comentou nos slides passados, de alguns conhecimentos, né? Então, para aplicar, para aplicação, a gente é, tomou alguns dados da FUNSEMI, né? Pegou alguns dados eólicos lá do Atlas, de Atlas Solar e Eólico do estado do Ceará, né? Que é disponibilizado pela FUNSEMI. Bem, esses dados foram retirados da região, foram obtidos, né? Do município de Paracuru, aqui no estado do Ceará. E esses dados, eles, à primeira vista, são bem poucos, assim, né? Para a gente fazer alguma análise estocástica, né? Então, para isso, a gente interpolou esses dados, fez uma interpolação polinomial linear desses gráficos para obter mais pontos e, assim, fazer análise, né? Através da equação de Wiener-Hopf, que a gente vai falar mais na frente. Bem, esses são os dados encontrados obtidos pela FUNSEMI, né? No ano de 2019. Então, esses dados correspondem à velocidade média em quatro altitudes, né? 80 metros, 100 metros, 120 metros, 150 metros. Então, tá aqui de 80 e de 100, né? E esses dados são dados mensais, né? Durante o ano de 2019. Aí, além da velocidade, também tem o fator bruto, né? Nessas quatro alturas, né? Nessas quatro altitudes, 80 metros, 100 metros, 120 metros, 150 metros. Então, também são dados mensais, né? A velocidade também, nas altitudes que eu já falei, né? Que estavam faltando, 120 metros, 150 metros, onde estava de 80 e 100. Aí, o fator bruto na altitude de 120, 150 metros. Assim, esses foram os dados obtidos pela FUNSEMI, né? E que a gente tomou como base aqui. Bem, a gente, primeiro, antes de mais nada, a gente interpolou esses dados, né? Para extrapolar e, e fazer a gente obter mais pontos, né? Para uma boa análise estocástica dos dados. Então, assim, a gente aplicou com esses dados aqui, esses resultados da interpolação, daqueles dados da FUNSEMI, a gente aplicou a equação de Wiener-Hopf para esses dados de vento, né? Bem, a gente, como fala aqui, né, a gente aplicou o código de correlação cruzado entre o sinal de saída e entrada, a velocidade de vento, o fator bruto, respectivamente, né, para verificar o resultado. Então, foi justamente isso que a gente fez e o resultado da aplicação da equação de Wiener-Hopf foi esse gráfico aqui, ó. E nesses gráficos, a gente colocou as quatro altitudes nesse mesmo gráfico, ó. E o pico dele vai acontecer aqui bem na parte central, né? Bem, uma outra abordagem que a gente tomou também foi usar como sinal de entrada uma simulação, né, um circuito para simular aqueles sinais eólicos, né? Então a gente pegou uma equação bem próxima daquele sinal de saída aqui dos ventos, né? Ó. Então a gente pegou essa equação porque ela pareceu bem próxima e tentou fazer um circuito para simular e gerar essa já uma saída, uma tensão de saída
equivalente a essa equação aqui, né? Então, baseado nisso, a gente montou esse circuito aqui no PSIM, né? Simulou esse circuito aqui no software PSIM. E esse circuito só tem, bem simples, né? Só tem resistores, amplificadores operacionais e fontes de tensão contínua e alternada, né? E a saída aqui desse circuito é justamente a, uma, uma saída equivalente àquela saída dos ventos ali, né? Esse daqui é o resultado que a gente viu no osciloscópio, perdão, E por fim, da saída agradecemos a atenção do de circuito. todos. Então foi isso. Espero que tenha sido bastante claro. E essa é a nossa pesquisa.